Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos à nossa casa. É com muita alegria que hoje nós recebemos a Sônia Guerra, uma grande irmã, uma grande trabalhadora do Fora da Caridade, uma grande trabalhadora da Cruzada e um grande expoente do Espiritismo na nossa cidade. A Sônia é uma pessoa para que a gente possa observá-la e tentar copiar as coisas que ela faz, porque copiando a Sônia, com certeza a gente estaria no caminho correto. Então nós ficamos muito felizes em mais uma vez em tê-la aqui na Cruzada. Temos certeza que os conhecimentos que ela veio transmitir para nós aqui são conhecimentos relevantes para que a gente possa desenvolver cada vez mais a nossa razão, conforme Kardec diz, e na plenitude da nossa razão nós temos a consciência e a certeza que cada vez mais poderemos usar melhor a conquista do nosso livre-arbítrio. Então vamos todos serenar os nossos corações, os nossos pensamentos, elevando os nossos pensamentos ao alto, tentando nos conectar com os bons espíritos, os benfazejos desta casa, aqueles trabalhadores que nos apoiam, nos instruem, e principalmente com o nosso modelo e guia, o nosso querido Mestre Jesus, este espírito de ordem elevadíssima, que mesmo sem necessidade encarnou neste planeta, para através do seu exemplo, poder mostrar a todos nós que um dia, todos nós, impreterivelmente, poderemos ser como eles. Vamos pedir também que os bons espíritos derramem sobre nós os fluidos curadores, para que tirem de nós todas as doenças físicas, todos os males espirituais e morais que ainda afligem a nossa vida espiritual e a nossa encarnação presente. Que possamos sair daqui dessa noite, ao final da palestra, ao final dos passes, renovados com a energia de Deus, renovado com os fluidos dos bons espíritos e principalmente com o conhecimento da doutrina, que é o verdadeiro conhecimento do Mestre Jesus. O Espiritismo, como diz Kardec, é o cristianismo redivivo. Então, neste momento, vamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E nunca nos deixe, Senhor, cair nas tentações do mundo, e livra-nos de todos os males, de todas as aflições, que assim seja. Neste momento, declaramos abertos os nossos estudos da noite. Boa noite a todos. Boa noite. Primeiro eu quero agradecer a essa família da Cruzada Assistencial Espírita Cristã, de onde, graças a Deus, também
a gente tem a oportunidade de estar sempre junto deles. Somos uma grande família, somos todos filhos de Deus. Mas não porque a gente faz escolha, mas afinidades nós temos com bastante pessoas desta casa de oração, se não com a maioria, né? E eu tenho que agradecer mesmo nesta noite, porque só assim a gente consegue transferir para as outras pessoas um pouco daquilo que a gente está aprendendo, né? Eles falam que a maior divulgação que nós podemos fazer para o Espiritismo é a gente falar a respeito. Mas não só falar, gente. É importante que nós também sintamos em nós tudo aquilo que o Espiritismo nos faculta. Porque às vezes a gente fala e repete as coisas com uma facilidade tão grande. Mas a vivência e a experiência é ao longo do tempo, é ao longo do dia, né? Ninguém se transforma de um dia para o outro. E prova disso é que hoje nós vamos estar conversando com vocês a respeito de algo muito importante e muito significativo para todos nós. Jesus esteve na Terra, todos vocês conhecem, né? Os ensinos de Jesus, o trabalho de Jesus e tudo aquilo que Ele nos proporcionou. Uma das grandes colocações, que todas elas o são, mas uma das grandes colocações é a respeito da vida espiritual. Eu vou lembrar a vocês uma passagem do Evangelho, antes da gente começar, que fala a respeito do Mestre que desencarnou, que morreu na cruz, e no terceiro dia ele ressuscita. As mulheres vão até lá fazer uma visita, e nesta visita não o encontram, e se apavoram, porque pensam que ele tinha sido, alguém tivesse tirado de lá o corpo do Cristo. E nisso elas saem, e ali no horto, ali onde elas estão, elas veem um homem. Olha, gente, mas eu gosto de falar essa parte. Naquela época as mulheres não é como hoje somos, que pode encarar as pessoas e olhar. Aquela época as mulheres tinham um recato muito grande, elas não podiam levantar o seu rosto para falar com outros homens, né? Isso era um costume da época. Então elas se aproximavam, mas sempre com a cabeça baixa. E perguntam, indagam para ele. E nisso ele começa a conversar. E Madalena diz para ele, Rabone, quer dizer, mestre. Ela reconhece pela voz. E aí ele diz para ela que ela precisa anunciar, falar para os discípulos que ele está vivo. E nesse instante, todos aqueles que trabalham em nome dele têm uma corresponsabilidade de trazer a todas as pessoas com as quais nós falamos. A vida continua. Cristo tinha dito que nós somos irmãos. Quando ele diz, Pai nosso que estais nos céus, ele está dizendo de todos nós que aqui estamos, que temos um Pai. Se ele é nosso Pai e o Cristo ressurge, por que nós não poderíamos receber esta ressurreição? Só que a ressurreição é em espírito. Porque cientificamente a carne não tem mais como. E aí a gente vai falar, mas por quê? Para quê? Como? Não é isso? Quando se fala em reencarnação, se você não teve uma oportunidade de estudar a respeito, você tem dúvidas. No Livro dos Espíritos tem muitas questões que nos esclarecem. Mas às vezes a gente faz a leitura, mas não consegue trazer para a gente a compreensão. Sabe por quê? Porque nós não estamos familiarizados com a reencarnação até um período da nossa vida. E hoje a gente vai falar então sobre reencarnação. E ali diz assim, Deus, sendo soberanamente justo, deve agir igualmente com todos os seus filhos. Dá a todos o mesmo ponto de partida, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de agir. Todo privilégio seria uma preferência e toda preferência seria uma injustiça. Então ele não prefere Jesus. Então Jesus realmente anuncia, não só naquele momento, mas para mais de 500, quando ele tem oportunidade, para os seus discípulos. Ele viaja com 2 deles e eles não o reconhecem também.
Veja bem como é difícil. Imagina nós aqui, caminhando com um amigo e um outro que desencarnou há poucos dias está passeando conosco e conversando conosco. Né? E assim acontece. Mas, para que a gente compreenda isso, é necessário que a gente, então, possa ter uma explanação um pouco maior, para que isso fique dentro da gente e a gente não tenha dúvidas. Ok? E ali diz assim, nós vamos fazer uma leitura do texto evangélico, do Evangelho segundo o Espiritismo, porque os textos são tão importantes quando a gente tem um conhecimento. A cada momento que a gente faz a leitura, a gente ganha um pontinho a mais, porque é um esclarecimento um pouco maior. E diz assim essa parte: e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhes: Rabi, bem sabemos que é mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhes Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre da sua mãe e a nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. João 3, de 1 a 6. O que a gente percebe? Que nessa parte, ele está sendo claro com duas questões muito importantes que a gente vai falar a seguir. Mas tem alguns detalhes que a gente vai trazendo também, para não nos esquecermos desta importância de tudo aquilo que fala a respeito da reencarnação. As ideias principais desse diálogo. No diálogo ocorrido entre Jesus e Nicodemos, nós extraímos, entre outras, valiosas lições. Vamos lá. A lei da reencarnação estava proclamada para sempre no Evangelho do Reino. O que não nascer de novo, vocês estão lembrados? Da carne e da água? Não? Exatamente. Sem o princípio da preexistência da alma e da pluralidade das existências, a maioria das máximas do Evangelho são ininteligíveis, razão pela qual deram origem a tantas interpretações contraditórias. Este princípio é a chave que lhes restituirá o verdadeiro sentido. Renê, pode passar. O que a gente vê então? Que a reencarnação, vamos agora ver esse ponto importante. Ninguém verá o reino de Deus se não nascer de novo. Reencarnar significa a volta do espírito no corpo físico. Deus propõe a encarnação do espírito com o fim de fazê-lo chegar à perfeição. Retornar quantas vezes forem necessárias ao seu aperfeiçoamento espiritual. Tem também como objetivo o restabelecimento do equilíbrio mental e o refazimento do corpo espiritual. E aí a gente observa assim, poxa vida, que coisa importante da gente saber. Então quer dizer que eu tenho oportunidades de tantas quantas vezes eu voltar, eu vou poder? Claro. Até porque nós vamos ver agora que este amadurecimento da nossa existência, esse aprimoramento, gente, pensa bem. Olha para todos que aqui se encontram. Existe um, pelo menos, passando os mesmos problemas ou as mesmas lições como o outro? Não. Eu posso ter exemplos no meu lar, somos 5 pessoas, vamos dizer assim, onde uma situação e um determinado problema, ou, eu não digo problema, eu não gosto dessa palavra, eu falo que a gente tem que ter soluções e não problemas. Mas quando acontece alguma coisa, cada um toma para si uma parte daquele problema e sofre diferente, e sente diferente, e participa diferente, porque cada um de nós estamos passando por lições, mesmo que da mesma situação, que se difere na maneira pela qual nós aceitamos, na maneira pela qual nós estamos vivenciando aquela situação.
Então a gente tem que ver que a reencarnação é algo muito importante para o nosso amadurecimento, para o nosso aprimoramento. Sem com que, como existe tantas pessoas, tantas disparidades, vejam bem, uma pessoa morre com 100 e poucos anos, a outra nem nasceu, já morreu. Uma pessoa tem tudo de belo no seu corpo, a outra não tem nenhum corpo quase que belo, e nenhum corpo para viver. Que a gente tem visto criaturas que hoje a gente tem facilidade de vê-las muito mais do que antes, que são com os seus corpos completamente, com problemas. E outros não. Outros têm uma inteligência. Olha, gente, eu não estou falando de dinheiro, nem de posição, nem disso. Eu estou falando de aspectos ainda. Outros têm uma inteligência aprimoradíssima. E outros ainda estão em tenridade com relação à sua inteligência. Então, que Deus é esse de justiça? Então, esta reencarnação também nos traz essas respostas. Também nos faz perceber que existe sim uma necessidade de que todos nós possamos passar por situações onde a gente vai vencendo tudo aquilo que a vida nos propõe para que a gente aprenda, tá bom? Então, o que a gente vê? Bases do pensamento espírito sobre a reencarnação e a justiça divina. Deus nos criou espíritos simples e ignorantes, mas destinados à felicidade. A conquista da felicidade se dá a partir do esforço de cada um na busca do seu desenvolvimento intelecto-moral. O objetivo da reencarnação é nos proporcionar condições de desenvolvimento pelas experiências sucessivas, onde nos tornamos os construtores dos nossos próprios destinos. Olha a liberdade aí, gente. Olha as escolhas que podemos fazer a cada momento. E mais, a marcha dos espíritos, ela é progressiva. Jamais descem da categoria que alcançaram. Encarnamos nos mais diferentes mundos. Podemos descer como homem, mas jamais como espírito. Os conhecimentos adquiridos nunca se perdem. A nova existência começa onde terminou o anterior. Com relação a isso também, nós precisamos fazer uma colocação aqui. Algumas pessoas imaginam às vezes que nós terminamos essa existência, nós vamos adentrar na vida espiritual com a bagagem que nós estamos levando. Com certeza. Não vamos levar nada daquilo que não é nosso, até porque nós despojamos de tudo aqui. Estando no mundo espiritual, o que vai constar é o que nós conseguimos, ou melhor dizendo, numa curta palavra, que você fez de bem para o próximo. As outras coisas foi pelo seu intelecto, pela razão de você estar num patamar de conhecimento específicos, às vezes, muito maior do que aquele que você tinha, que isso é seu. Mas aquilo que você fez para o seu próximo, já subentende que a sua moral já tem uma diferença. E aí você vai adentrar naquela vida continuando a ser quem você era. Mas você já tem um cabedal de conhecimentos e experiências de outras vidas, que elas vão fluindo na medida que você está no mundo espiritual, adquirindo sim as suas lembranças e as suas vivências, desde o ponto que é necessário e importante para que você reflita a necessidade que você teve de vir e realizar aquilo tudo que você realizou. Então nós vamos chegar lá, ninguém vai virar anjo, mas também ninguém vai virar demônio, pode ficar tranquilo. O que nós seremos aqui, nós seremos do lado de lá. A diferença vai se fazer exatamente do ponto de vista, no sentido que nós tivemos da vida mesmo, do que nós exercitamos, do que nós praticamos, do que nós realizamos. Isso nós levamos conosco. As outras coisas ficam aqui. Então, a reencarnação não é um castigo. Se sofremos é porque não soubemos usar o nosso arbítrio. Não é uma punição para o espírito, mas é um meio de progresso. Vamos analisar um pouquinho isso também. Pensamos assim: nós gostaríamos de ter um conhecimento, um aprimoramento dentro das áreas que a gente atua e dentro daquilo que a gente está tendo de oportunidade de estudar e de aprimorar em nós. O que a gente faz? A gente vai buscando cada vez conhecimentos
mais a respeito daquele assunto que toca a nós exercitar essa vida. Então eu vou tendo oportunidades. Nessas oportunidades que eu tenho, por exemplo, eu vou chegar até um lugar de progresso que eu consiga. Então, dentre todas aquelas situações, isto que eu consegui para mim, eu vou carregar comigo. E isto que eu adquiri vai fazer bem para mim no meu futuro. É como se fosse uma escola, que a cada vez que você vem na Terra, você tem a oportunidade de estar aprendendo todas aquelas matérias. Só que tem uma coisa muito importante. Às vezes eu gosto muito de uma matéria e de algumas eu não gosto tanto. E o que eu estudo mais é as matérias que eu gosto. Está desencontrado isso aí. Você tem que estudar as suas matérias que você gosta. Isso te dá satisfação e te faz bem. Mas você precisa um pouco mais estar atento às matérias quais você tem dificuldade. Porque essas sim serão as suas provas. Tá? Vamos lá. Nós vemos que tem alguns tipos de reencarnações. E a gente vai falar aqui desses tipos que quase todos nós passamos por essas situações. Existe tipos de reencarnação. O espírito surge simples e ignorante. E a sua evolução não pode se dar em uma só vida terrena. A reencarnação é uma necessidade evolutiva, porque somente o contato com a matéria física consegue o espírito certos elementos necessários ao seu progresso. Existem 3 tipos de encarnação. Mas antes disso, eu vou falar daquilo ali. A reencarnação é uma necessidade evolutiva, porque somente ao contato com a matéria. Mas por que isso? Porque a matéria é o nosso laboratório de vida. Existem 3 coisas distintas no universo: Deus, o Espírito e a matéria. Só. Deus, o Espírito e a matéria. Porque mesmo esse fluido que a gente fala, mesmo essas energias, são matéria. Rarefeitas, diferentes formas das quais nós conhecemos, mas matéria. Tá? Então a gente utiliza tudo isso para o nosso aprimoramento espiritual, para a nossa educação, para aquilo que a gente precisa exercitar, não só para o nosso intelecto. Como é que você vai, por exemplo, assim, quem estuda, faz análise, tem projetos, como é que você desenvolve isso se ficar só no tocante ao intelecto? Você nunca vai saber se deu certo. E as nossas experiências em todos os campos das ciências se faz necessário no exercício, para que a gente supere. Eu só consigo superar alguma coisa se eu aprendi de fato e se eu sei realizar aquilo ali. Do contrário, ainda não. Tá? Então nós temos a expiação, a prova e a missão. Nós vamos falar um pouquinho da expiação. A reencarnação por expiação, que significa redimir, resgatar, purificar-se de crimes, pecados ou faltas. Já está dizendo o que é isso. Tá? A expiação consiste nos sofrimentos físicos e morais que são consequentes a uma falta, seja ela na vida atual, seja na vida espiritual, após a morte, na erraticidade, quando nós estamos lá, ou ainda em nova existência corporal. Aqui é assim, vamos lá. A expiação consiste nos sofrimentos físicos ou morais. No físico a gente sabe, nós estamos retratando no nosso físico aquilo que nós temos no nosso perispírito, aquilo que nós temos no nosso espírito. Por exemplo, que eu já fui, é um exemplo simples, faz de conta que eu abortei várias vezes em vidas passadas, então eu vou ter muitas manchas no meu corpo espiritual, e essas manchas vão aparecer no meu perispírito, e eu vou sofrer as consequências dessas manchas, tá? Então isso é expiação, porque eu cometi algo que realmente, vamos dizer assim, imagina só vocês um aborto, o significado disso. A pessoa, quando ela pratica, é um exemplo, tá? Ela praticou um aborto, ela está tirando a oportunidade daquela pessoa crescer, se desenvolver, se aprimorar. Ela está tirando todas as possibilidades de quem estaria perto desta pessoa para ensinar ou para aprender. Viu como é que é a cadeia disso? É grande, é muito grande. Por isso
que se você tirar uma peça de uma máquina que está funcionando, você tirar um parafuso, ela não vai funcionar do jeito que tinha que funcionar. Tá? Sem dizer que quando a gente é mãe ou aceita esta situação, já foi no mundo espiritual conversado com você. De certa forma você aceitou, entendeu? Porque sabe das responsabilidades. Eu sempre brinco quando eu falo de aborto, eu falo, ainda bem que a mãe de Cristo, a Virgem Maria, pensa bem, a idade que ela estava, conceito de época, ela foi mãe, disse mãe, sem ter sequer tido um relacionamento. Quem que vocês acham que ia acreditar nisso? Se fosse agora? Será que José ia ter esta situação que ele teve? Eu falei, ainda bem que ela não abortou. Você já pensou? Não, gente, é sério. Pensa, gente. Olha a oportunidade que nós teríamos perdido. Então nós precisamos ter responsabilidade, né? Porque senão a expiação vem, tá? Então, a reencarnação por expiação, que significa redimir, pode passar. Obrigada, Rita. Interessante resposta dada a Allan Kardec quando questionou os espíritos superiores do Livro dos Espíritos sobre a questão. Qual é o objetivo da encarnação dos espíritos? Deus lhes impõe a encarnação com a finalidade de levá-los à perfeição. Para uns é uma expiação, para outros uma missão. E para chegar a esta perfeição, eles devem sofrer todas as vicissitudes da existência corpórea. Nisto consiste a expiação. Pode continuar. Outra coisa, na pergunta 133. Mas então, do que adianta aos espíritos terem seguido a rota do bem, se isso não os isenta dos sofrimentos da vida corporal? Muito bem. Eles assim chegam mais rapidamente ao objetivo. Quer dizer, tem que empurrar nós, porque senão nós não vamos mesmo. Eles já sabem, olha lá. Além disso, o sofrimento da vida muitas vezes são consequências da imperfeição do espírito. Quanto menos imperfeições tem, menos tormentos sofrerá. Aquele que não for invejoso, ciumento, avarento, nem ambicioso, não sofrerá os tormentos decorrentes desses defeitos. Certo? Então, por exemplo, às vezes eu percebo que aqui na Terra eu tenho algumas dificuldades com algumas coisas. Por exemplo, que eu ganho X, mas eu sempre gasto X a mais. O que acontece no banco? Eu estou sempre em dívida. O que acontece com os meus pensamentos? Com a minha situação e com a minha atitude de trabalho, de responsabilidade? Eu fico quase louca. Cada vez que eu tenho que pagar minhas contas e meus cartões. É ou não é? Isso é rápido, né? Esse vem rápido, né? A resposta. E aí? Aquilo que a gente faz do tocante à nossa parte moral. Do tocante àquilo que ninguém vê. As nossas falhas, os nossos defeitos. Um dia ela vai retornar. Para que a gente possa corrigi-la. Então, muitas vezes, as dificuldades que nós temos hoje são dificuldades de outros expoentes, de outras épocas. Às vezes não é necessariamente dessa vida. Por isso que, às vezes, mesmo a gente não querendo compreender por que tanto sofrimento, a causa está presente. Vamos lá. Reencarnação de prova. É outro tipo de reencarnação. A prova, cada nova existência é uma prova para o espírito. São frequentemente provas escolhidas pelo próprio espírito, para a sua purificação e adiantamento. Assim, a expiação serve de provas, mas nem sempre a prova é uma expiação, tá? Através do esforço próprio, das lutas e do sacrifício, ela vai burilando a sua personalidade, desenvolvendo a sua inteligência e se iluminando espiritualmente. A prova é a luta que ensina o discípulo rebelde e preguiçoso a estrada do trabalho e da edificação espiritual. Então veja bem, são frequentes provas escolhidas pelo Espírito. Vamos lá, eu venho para cá e quero ter uma oportunidade de ser mãe, uma prova, tá? Ser um médico, qualquer profissão, viu? Quando feita com responsabilidade, é uma prova, tá? Qualquer situação de papéis que eu tenho, como mãe, como pai, como tia, como filho, é uma prova.
Por quê? Porque eu estou socializando, eu estou tratando com as pessoas, estou recebendo e estou oferecendo. Então, às vezes, a gente peca nesse aspecto, porque nem sempre todos aqueles que estão junto de nós são espíritos que vão nos facilitar a vida. Alguns, e quase toda a família tem, são espíritos avesso àquilo que nós pensamos, da forma que agimos, da maneira que nós levamos a nossa vida passada. E aí, Deus maravilhoso que é, coloca eles na nossa casa. Faz de conta que eu tenho um espírito contrário à minha pessoa, eu já guerrilhei com ele, eu já duelei com ele, e aí ele vem na minha casa. Como que eu vou pegar esse espírito? Sorrindo. Porque quando é um bebê que nasce na tua casa, você vai querer uma afetividade, uma amorosidade muito grande, sabe? Então você acolhe. Nesse acolhimento, o seu pensamento nunca vai pensar que aquela criaturinha ali, tão bonitinha, tão meiga, tão amorosa, vai ser algo que vai ser contrário a tudo que você fizer. Então está nas suas mãos, e aí é uma missão, você desenvolver e ajudar aquele espírito, observando os defeitos e os problemas que ele pode estar demonstrando e corrigindo, porque uma árvore diz que você consegue que ela fica do jeito que você quiser, desde que você vai botando estaquinha, vai regando, botando fertilizante, não é assim? Com os nossos companheiros de vida, não é diferente, né? Com as pessoas que estão próximas de nós, também não é diferente. Então a nossa prova vai depender muito da facilidade ou não que nós estivermos aceitando essa prova. Dificuldades e problemas, todos nós os temos. E também eu digo para vocês, nós não somos esse anjo de candura. Sempre tem alguém que não gosta da gente, ou que não admira, mas isso faz parte. Nós não estamos aqui para ser amados por todos, nem Cristo conseguiu. Então não se preocupe com isso. Faça a sua parte da melhor maneira que você puder, para que você consiga realizar em si aquilo que você propôs, porque a proposta é tua, tá? E tudo que você fizer, isso virá com você. Missão. E a missão é algo maravilhoso. Um dia talvez a gente consiga chegar lá, né? Mas vamos lá. É uma tarefa de ser cumprida pelo Espírito encarnado. Missão de pais, filhos, políticos, médicos e etc. A missão é uma tarefa específica que objetiva o bem da criatura. Todo homem sobre a terra tem uma missão, seja ela pequena ou grande. Porém, o objetivo é sempre o bem. Um espírito querendo avançar mais, solicita uma missão, uma tarefa pela qual será tanto mais recompensado ao sair vitorioso. Então veja bem, nós falamos da prova, mas a missão é bem próxima. Por quê? Porque quase todas as vezes, tanto as provas quanto a missão, são trabalhos que nós como espíritos temos a oportunidade de também direcionar, de fazer escolhas. Eu não sei se vocês sabem, eu acho que isso não é segredo, mas de todo jeito eu vou lembrar. Nós temos no mundo espiritual espíritos responsáveis, engenheiros de corpos, e os espíritos responsáveis por toda a programação que nós podemos. Assim como a gente faz triagem aqui, lá as triagens são diferentes, né? Nós temos um computadorzinho, né, que está em nós tudo aquilo que é possibilidade, tanto do aspecto negativo e do positivo. Então eles olham tudo aquilo ali e falam, isso pode, isso daqui dá certo, isso eu posso te ajudar. Existe aquela pessoa que fala assim, não, mas eu consigo. Vou contar essa história rapidinho, né? É assim, eu consigo vir para a Terra, eu preciso não ter os braços, ou pelo menos um deles, porque eu já fiz muito exercício de maldade com meu semelhante. Eu preciso ou quero vir, talvez sem a perna, porque eu caminhei por lugares muito difíceis e não consegui andar como eu precisava. Eu não queria ter os olhos para ver todos os sofrimentos e toda a maldade que eu pratiquei. Também não queria ter ouvidos para não ouvir aqueles que eu prejudiquei. Aí Jesus fala assim, esse tem que ser médium. Aí ele vem para a terra, chega aqui e não quer ser. E aí? Cadê sua prova? Cadê sua missão? Não é? Um lado é prova, mas quando você pede, solicita
que você quer fazer algo e que aquilo realmente não ajude uma pessoa, mas que ajude muitos mais, isso vai se tornando uma missão. A prova se dá quando você tem que provar a si mesmo. Nós estamos falando de missão, mas é que eu lembrei disso. A prova se dá quando você sabe que você mesmo tem que fazer a prova para ver se você conseguiu passar. Sabe quando você vai na escola e as professoras te dão nota, você fica bravo que você não tirou nota? Pera lá. Mas quem é que está sendo a prova? É você que precisa saber se você está realmente na posição de conhecedor daquilo que foi a prova, de realizar aquilo que era a prova. Então é para você saber se você consegue, se você já tem essa capacidade. Não é para os outros, e nem para a professora. Ela não vai continuar estudando por você, ela só vai te acompanhar aquele ano. Então a prova é aquilo que você precisa saber, se você já tem a competência para tocar a sua vida adiante. A missão é quando você já sabe, e você pede para realizar aquilo que você acha que você tem competência para realizar. Bom, todo mundo vence? Nem sempre. Mas tem um pessoal que chama amigos nossos, sabe? Que é o nosso anjo da guarda, o nosso protetor, o protetor da família, os espíritos que trazem benefícios para nós. Eles estão sempre a nos soprar. E muitas vezes a gente nem ouve, não é? Precisávamos ouvi-los mais. Mas é assim. Então vamos lá. Aí a gente esquece o passado, né? Quando a gente vai para o mundo espiritual, a gente lembra, mas a hora que a gente vem para cá, a gente esquece. Então vai. Esquecimento do passado. Oportunidade bendita que a providência nos traz para que possamos seguir livres rumo à perfeição, sem consciência de culpa, que só nos prejudicaria, e sem soberba, que nos levaria ao fracasso. É simples essa frase, mas ela é muito profunda. Nós precisamos saber que nós precisamos realmente agir e esquecer o passado, porque nós estamos tendo novas oportunidades de realizar e idealizar aquilo que a gente precisa e quer. Então, é uma oportunidade que Deus dá a todos nós, coloca um véuzão assim e fala, não lembra, faça de novo, você tem essa chance. E aí a gente vê assim, que a escolha da reencarnação se faz de duas maneiras. Agora nós já vamos falar da reencarnação mesmo, propriamente dito. Inconsciente ou consciente? Vamos lá. Inconsciente é obrigatória. O espírito não tem escolha. É aquela que acolhe o espírito sem prévia concordância dele e até sem o seu conhecimento. São os espíritos que chegam de forma compulsória. Porque até um patamar de conhecimento ou de compreensão a respeito da vida espiritual, nós não trazemos ainda, porque somos muito jovens, muito novos, espiritualmente dizendo. Aí a espiritualidade é que organiza toda esta parte, para que a gente possa vir. Assim eram os espíritos, vamos dizer, silvícolas, que passaram pela Terra, tá? E existem muitos lugares ainda que tem vários que estão reencarnando compulsoriamente. Mas nós já estamos talvez, na consciente, que através de uma avaliação kármica, junto com o guia de luz, leva em conta o livre-arbítrio relativo que dispõe o espírito. Veja bem, porque o livre-arbítrio é uma coisa muito importante. Todos têm o livre-arbítrio. Tem espíritos que falam assim para mim, mas eu tenho livre-arbítrio, eu faço o que eu quero. Eu falo até que você não prejudique seu próximo, tá bom? Esquece disso não. Então é assim mesmo. Quanto mais conhecimento, quanto mais oportunidades você tem de exercitar o seu livre-arbítrio, porque você já tem capacidade para isso, mais responsabilidade você tem com relação àquilo que você faz. É assim, sabe? Temos o livre-arbítrio? Temos. Mas Deus não vai deixar e não vai permitir você fazer algo que o outro não necessite passar. De jeito nenhum. Somos ferramentas uns dos outros. Às vezes eu brinco e falo, ainda bem que a gente tem, como é que chama, não? Aquele espírito que fica aqui atrás. Eu brinco, eu falo, porque todo mundo tem medo do opositor, né? Eu falo, ainda bem que eu tenho eles, porque senão eles me empurrar, eu não vou. É bem assim.
Às vezes a gente tem alguns espíritos que estão perto da gente, nos perturbando, e o seu anjo da guarda fala: olha, meu filho, eu posso te ajudar, mas você muda a tua atitude, por favor, senão eu não vou conseguir. E é assim que funciona. Eles nos ajudam, eles levam, mas às vezes eles voltam por causa da afinidade, do jeito que a gente pensa, do jeito que a gente age. E aí o que acontece? Eles vêm pertinho de novo. Então somos nós que estamos chamando e facilitando esse intercâmbio, essa relação. Não é espiritualidade, gente. Tá? Por favor, mecanismo do reencarne. Existem na espiritualidade equipes que cuidam dos processos reencarnatórios, estudando as necessidades do espírito que vai reencarnar e os que vão recebê-lo aqui na Terra. Às vezes, leva-se muitos anos nesta preparação. E é verdade. Não é fácil um espírito, menos de 50, 100 anos, está voltando. Depende muito do trabalho a ser realizado, daquilo que ele está buscando, do conhecimento que ele já conseguiu conquistar, tá? Tem muitas coisas assim. E às vezes pode ser que o espírito venha rapidinho. Por quê? Por quê? Porque ele merece mais do que eu? Não. Por causa da necessidade mesmo, de cada um, tá? Por causa do tocante, o quanto vai ser trabalhado e quantos vão estar sendo beneficiados ali perto daquele espírito que está voltando logo. Tá? Que às vezes é missão, mas às vezes é expiação e tem que ensinar muita gente que está perto. Veja bem que a escola funciona de todos os lados, de toda forma. Nós não aprendemos aqui sem tropeço, não tem como. Aí as pessoas falam assim: eu não gosto de errar. Fala: engraçado, eu não conheço ninguém que só acertou, não. Não é? Você conhece alguém que só acertou? É difícil. Por mais estudiosos que sejamos, por mais conhecedores, por mais competência que nós temos, falhas e erros nós cometemos. É só não fazer de novo. Continuando. Justiça da reencarnação. A reencarnação se baseia nos princípios da misericórdia e da justiça de Deus. Nunca se esqueçam disso, viu, gente? É muito importante. Cada criança que nasce, a gente pensa assim: puxa vida, como Deus é misericordioso, né? Tá vindo de novo, ter boas experiências, né? A gente tem que pensar assim. A reencarnação nos dá o meio de resgatarmos os nossos erros através das nossas provas. Nós, seres criados por Deus, muitas vezes transgredimos suas leis e por isso mesmo somos forçados a sofrer as consequências. A razão assim diz, e é o que os Espíritos nos ensinam. Allan Kardec, ali tem o número da página, mas era do Evangelho, você desculpa. Tá? Vamos lá. Limites da reencarnação. A reencarnação não tem limites traçados, pois a materialidade do espírito diminui à medida que se purifica. Então vamos lá. Nós estamos aqui na Terra por um período, todos nós, viu, gente? Assim como a Terra, tudo nela progride, tudo. E é lei de Deus, não é a dos homens. Tudo progride. Nesse tudo progride, nós também estamos progredindo. Só que às vezes alguns espíritos estão aqui por determinados períodos porque já tem dentro de si um conhecimento, um cabedal de capacidade mais elevada. Então eles não têm que necessariamente ainda ficar na Terra mais. Eles podem ser elevados para outros planetas. Só que o que acontece? Às vezes eles vão, porque já tem essa liberdade de escolha e essa capacidade de se imperar para o lugar onde vão. Né? Veja bem que eu disse capacidade. E a capacidade se faz o quê? Através do seu conhecimento, da sua posição, também da inteligência e da força moral. Sem isso não tem jeito de alçar voo, né? Sem isso a gente não vai, a gente fica. Mas a hora que a gente tiver, essa liberdade existe mesmo, tá bom? Mesmo para os puros, há trabalho a realizar, pois podem vir em missões para ajudar os outros e a progredirem, né? Outra coisa lá de cima também, que a reencarnação não tem limites traçados, pois a materialidade do espírito diminui à medida que ele se purifica. Nós sabemos que tem planetas, muitos. Imagine o universo, né? O nome já fala, né? Universo. Imagine no universo espíritos que o perispírito deles é como nosso perispírito aqui da Terra já é na condição de corpo. Imagina isso. Super
rarefeita, né? E isso é um progresso que o espírito consegue. Ele reencarna nesses lugares. Um dia nós estaremos lá também, tá, gente? Eu espero encontrar todo mundo. Já vou falando assim porque é verdade. Segundo Leon Denis, diz assim: o espírito reencarna tantas vezes quantas sejam necessárias para atingir a plenitude do seu ser e de sua felicidade. A vida do espírito é uma educação progressiva que pressupõe uma longa série de trabalhos a realizar e de etapas a percorrer. O espírito só pode progredir, reparar, renovando as várias vezes suas existências em condições diferentes, em épocas variadas, em meios diversos. Cada uma das suas reencarnações lhe permite apurar a sua sensibilidade, aperfeiçoando as suas faculdades intelectuais e morais. Veja bem que sempre isso é falado. Intelectual e moral. Sem essas duas partes, a gente não consegue a evolução da forma que a gente gostaria. Existe na crosta terrestre muitos espíritos que de uma sabedoria, de um conhecimento que vocês não têm noção e não têm limites para nós, mas são espíritos sem moral e travam junto de nós aqui uma batalha feroz. Porque todas as drogas, tudo aquilo que nos serve para cair, eles estão próximos. Porque é isso que eles querem, né? Aí vocês falam assim: nossa, mas que horror, por que os amigos espirituais deixam? Eles não deixariam se nós não tivéssemos afinidade com esse tipo de energia. E aí a gente vai finalizando, dizendo a todos vocês, na noite de hoje, que se não mudar o que eu faço hoje, todos os amanhãs serão iguais ao ontem. O que eu quero dizer para vocês? Na proporção e na medida que nós temos a oportunidade da reencarnação, nós precisamos aproveitar esse momento, sabe? Eu sei que às vezes, vamos dizer assim, as nossas energias estão baixas. Eu sei que às vezes a gente tem um profundo pesar por dores mil que aparecem em nossas vidas, né? Às vezes você está de luto e o luto existe, não tem como dizer que não. Existem muitas formas de luto, muitas, mas, e todas elas são muito difíceis da gente superar. Mas, gente, depois que você soube que Jesus esteve aqui, mostrando para nós que a vida continua, depois que você soube, nesta noite, que você teve milhares de oportunidades e terá mais milhares, que o seu espírito, ele simplesmente é imortal. Olha a abundância de Deus para nós. Ele não nos serve com pouco, não. É com muita coisa. E se você se aliar a tudo aquilo que você está aprendendo, dentro do mundo, aqui, com relação aos conhecimentos espirituais, a sua vida, com sinceridade, terá uma esperança infinita de possibilidades, de realizações, de oportunidades. A gente enxerga diferente, a gente consegue ver diferente, porque isso é que nós precisamos fazer. Dentro de nós, analisarmos o que eu estou fazendo hoje. Está me deixando feliz? A minha alegria é essa? É isso? É isso que eu estou fazendo? Que eu estou bem? Será que eu não posso fazer algo para me ser feliz? Porque tudo é permitido. E esse tudo que eu digo é dentro das leis de Deus, não é fora dela. Porque na verdade, tudo aquilo que a gente aprende com relação ao que Jesus ensinou e o que Kardec, junto à pleiade de Espírito da Verdade, nos trouxe, é muito grande, gente. É para que a gente sempre tenha esperança, vontade de viver e acredite em dias melhores, sabe? É para isso que nós precisamos sempre lutar dentro de nós contra, sabe? O nosso baixo astral, entendeu? As nossas dúvidas, os nossos anseios, sabe? É traçar um plano de ação para a tua vida real. Se nós vamos daqui a Rio Preto, a gente mentalmente monta um plano de ação por dia ou não?
Olha, eu vou para Rio Preto, mas eu tenho que ver os pneus do carro, tenho que ver se tem combustível. Daqui você fala assim, eu vou parar em tal lugar, vou fazer isso, vou fazer... É ou não é? Ninguém sai planejamento. E para a tua vida espiritual? Como é que está o teu planejamento? Porque hoje eu vim aqui na palestra e eu estou aprendendo alguma coisa. Todos nós aprendemos sempre. É uma troca. Eu com vocês e vocês comigo, por exemplo. Mas amanhã o que eu posso realizar daquilo que eu aprendi? O que eu posso fazer de melhor para a minha vida? Porque, olha gente, tudo aquilo que eles ensinaram para a gente, e que o Espírito da Verdade traz, e tudo aquilo que nós estamos aprendendo, sem sombra de dúvidas, é só para que a gente se sinta bem. Não é para o outro sentir bem. Porque eu sempre penso, né? Às vezes a pessoa tem mágoas, ressentimento, todos nós trazemos isso dentro de nós. E as reencarnações, muitas vezes a gente exercita essa reencarnação até para tirar as mágoas e os ressentimentos que a gente tem daquela família que a gente nasceu ali, entendeu? Porque às vezes a gente foi um tropeço naquela família. Então a gente vai naquela família para tirar todas essas... Olha só a energia que Jesus está te enviando quando você vem num lugar desse. É porque Ele acredita que você vai ser capaz de melhorar, vai ser capaz de dar a volta por cima. Eu falo que Deus, Ele tem uma confiança em nós que vocês não têm, tenho certeza. Porque Ele confia que a gente vai chegar lá um dia. E às vezes a gente está tão aborrecido com a vida que a gente não acredita que a gente vai dar um passo. Não é assim? Todos nós passamos por isso. Isso não é novidade para ninguém, sabe? Ninguém é diferente de ninguém. Sofrimentos, aflições, dores, todos nós sentimos. Mas eu aprendi uma coisa muito importante. A dor com Jesus, ela é menor. Tá bom? Porque a hora que você sabe que a vida é eterna, que você vai reencontrar as pessoas que você mais amou nessa vida, é como se eles estivessem viajando antes de vocês. E que você vai poder escolher com quem você vai viver, o que você vai fazer pro teu futuro. Poxa, gente, olha que planejamento bacana. Começa agora, que a gente vai chegar lá um dia. E eu tenho essa confiança. Graças a Deus eu já consegui trazer para dentro de mim tudo isso que eu estou falando, tá? Porque eu sempre pensei assim, eu não posso chegar para as pessoas e falar aquilo que eu não sinto, porque senão eu estaria mentindo, né? Então eu acho que a gente tem, e eu aprendi isso lendo os livros do Gandhi. Tem uma historinha muito bonitinha que diz assim, que ele, olha, é pequenininha, quer ver? O Gandhi, todas as pessoas se reportavam a ele para pegar, colher dele orientações, né? Porque ele era uma criatura que tinha uma sensibilidade muito grande, mas também agia de forma tal, conforme ele falava. E uma mãe chega perto dele e falou assim, olha, Gandhi, eu estou aqui, mas eu queria te pedir um favor. Ele falou, pois não, se eu puder fazer. Eu gostaria que você falasse para o meu filho não comer açúcar. Ele é diabético e não pode. Gandhi falou para ela assim, não posso. Vem daqui 15 dias. E ela foi embora e falou, mas hoje ele não pode, daqui 15 dias eu volto. Voltou daí 15 dias. Ele virou para o menino e falou assim, você não pode comer mais açúcar. A mãe falou assim, mas só isso? Ele falou, é que antes eu não podia falar para ele, eu não tinha essa autoridade, eu não como mais açúcar. Então assim tem que ser com a vida, gente. As pessoas com as quais nós estamos lidando no nosso dia a dia, você não pode falar para elas fazer aquilo que você também não faz. E na nossa reencarnação, nós precisamos absorver aquilo que a gente está aprendendo e tentar realizar aquilo, para a gente realmente ver a resposta depois. Então, se eu quero uma vida futura melhor do que eu tenho agora, então que agora eu trace planos para que eu consiga chegar lá. Senão, muito dificilmente eu vou conseguir. Ok? Mas os obstáculos estão aí para a gente transpassar, né? Então a gente vai precisar fazer isso. Bom, de todo jeito eu quero agradecendo sempre a Deus por tudo e agradecendo a todos pela oportunidade que vocês me deram, tá? A direção da cruzada, pela delicadeza do convite e que todos vocês tenham muita paz. E dentro do coração de vocês que realmente sempre pensem em Deus.
Busca Deus, nosso Pai, tá? Através de tudo aquilo que a natureza pode proporcionar a vocês. Que Deus está ali. Boa noite. Tudo bem? Imagina. Bom, agradecemos mais uma vez a Sônia pelas palavras sempre certas, sempre da maneira correta de serem colocadas, com carinho, com instrução, que é isso que nós precisamos. Nós estamos repetindo aqui todas as semanas, né? Quem puder fazer as suas doações de alimento, a casa está recebendo permanentemente. Nós temos os trabalhos das costureiras, os trabalhos das gestantes, então o centro fica aberto todos os dias durante a tarde. Quem puder trazer aqui, pode ser 1 litro de óleo, pode ser um saco de açúcar, aquilo que... roupa usada também, as roupas que as roupas que não têm condições de serem doadas, as costureiras revertem para as obras sociais, fazem as naninhas e depois vendem. Então tudo aquilo que não servirem mais para vocês, tragam aqui, que podem ter certeza que nós procuramos dar o melhor destino possível, né? Ainda ontem foi divulgado novamente uma pesquisa, 1 em cada 3 pessoas no Brasil não consegue fazer as 3 refeições por dia. Então esse é um número crítico, que todos nós, como a Sônia disse, né, nós temos o conhecimento, então a nossa responsabilidade também é grande. Então nós temos, de uma certa maneira, a medida daquilo que nós podemos fazer de ajudar essas pessoas. Também a USE, que é a União das Sociedades Espíritas, que é uma entidade federativa no qual a nossa casa é vinculada, está fazendo a partir dessa semana a Feira do Livro lá em Rio Preto, né? Então, se tem uma coisa boa que nós podemos fazer para a nossa vida, é estudar livro espírita, né? Isso aí vai fazer com que os degraus que nós precisamos percorrer sejam cada vez mais curtos. Então vai até lá no Rio Preto Shopping, né? Sempre no local ali que é tradicionalmente executado. Temos na biblioteca aqui também, e até dia 21 de agosto. Então, temos também a biblioteca aberta, quem não tem condição de comprar, temos aqui uma coletânea praticamente completa das principais obras espíritas. O pessoal também está pedindo, né, quem tem nata em casa também puder fazer a doação, que nós fazemos as rosquinhas para depois serem vendidas. Quem chegou no centro viu que nós temos a padaria, que também esse dinheiro ele é usado também para as obras sociais, para custear as despesas da casa, que não são pequenas. Então quem tiver nata e puder fazer a doação para o centro, será muito bem recebido, e os nossos amigos protetores espirituais com certeza cobrirão vocês de bênçãos, porque eles também, mesmo lá do mundo espiritual, eles também nos ajudam aqui nas nossas obras físicas, que servem para trazer um pouco de alento para o sofrimento das pessoas que necessitam. Então, antes de nós nos prepararmos para os nossos passes, que nós possamos continuar concentrados, com os nossos pensamentos vigiados, pedindo que os nossos amigos, os nossos benfazejos, continuem derramando sobre nós os fluidos curadores, pedindo que toda essa cura espiritual, essa cura física que nós estamos recebendo aqui também possam ser estendida para os nossos familiares, as pessoas que amamos, que por limitações físicas não têm condição de vir até a casa, a todas as casas espíritas que temos na nossa cidade. Que essa cura possa ser levada a todos aqueles que necessitam, a todos aqueles que a buscam, sendo eles espíritos encarnados ou espíritos desencarnados, que sofrem por não entender a realidade, essa nova realidade que eles vivem. Vamos pedir também
que o anjo da guarda da nossa irmã Sônia continue a mantendo firme no propósito da divulgação espírita, que cada vez mais ela possa levar a mensagem do Mestre Kardec ao entendimento, ao coração daqueles que buscam a verdadeira mensagem do Cristo, que é fora da caridade, não existe, não há a salvação. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis, Senhor, cair em tentações. Livra-nos de todos os males e de todas as aflições. Que assim seja.